Opa, voltamos. A gente até tenta falar em 1 hora, mas não dá. Porque, na verdade, é um assunto, né, Carol, que causa um impacto realmente muito grande na nossa Sim, vida, sim. E acho né? até que a gente E já podia aí, deixar aqui para a gente fazer pelo menos agora nas próximas semanas mais. Porque assim, aqui, por exemplo, a gente está saindo de desconfinamento. Mas aí, né, a gente sim, sabe o que está acontecendo, porque a gente tem família, tem amigos, a gente vai acompanhando. E eu acho que é legal a gente, de repente, nesse momento, tentar focar um pouco mais, falar um pouco mais dos sintomas, do que pode fazer, sim, né, de sim, buscar uma ajuda sim, profissional. Nesse momento aqui, por exemplo, em sim, Luxemburgo, deu muito certo as telemedicinas, tudo, assim, tava fazendo tudo. sim, Então, assim, acho que as pessoas também têm que buscar nesse momento. A gente sabe que é difícil, não sabe como é que vai ficar a vida financeira, mas tentar, de alguma maneira, identificar aquilo que está sentindo e buscar uma ajuda isso nesse aí, momento, para não deixar, tipo, o que isso aconteceu aí, aqui, que esperou 3 meses, isso aí. porque eu não podia, e quando chegou já estava bem estrupiada, né? Exatamente isso. Então, assim, eu acho que é importantíssimo esse nível de consciência, né? Hoje, né, existem, é claro que nós estávamos até falando da questão profissional, né? Que profissional eu vou procurar, né? Que tipo de profissional e que profissional? É, assim, na área da saúde, eu vou falar de um modo geral, mas eu vou especificar bastante, né, na minha área. Existem profissionais e profissionais, existem psicólogos e psicólogos, Sim. né? Eu tenho algumas, né, amigas, algumas colegas, né, que eu nem tenho tanta intimidade assim, mas que em determinados casos eu só encaminho para ela. Uhum. E aí pode dizer, mas você ganha, né, alguma propina? Não, não ganho nada. Eu encaminho porque eu confio no trabalho daquela profissional. Sim. Porque se principalmente na parte da psicoterapia, que é um tratamento constante, e a gente sabe, né? São vários casos que a gente escuta que o profissional fez barbaridades. Infelizmente, é da minha área, mas eu tenho que falar. Sim. Infelizmente, né? E aí entram ainda as questões com valor, porque aí a pessoa, né? Mas é porque eu fui com. Eu soube com fulano, e com fulano eu pagava X. Carol, saiu você. Sei que esse telefone faz, gente, vira do nada. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, é claro que valor não significa que seja um bom profissional, Sim, né? É evidente. Agora, de fato, o bom profissional, ele tem um preço. sim, Tem um preço, ele tem um custo. Ele investiu na carreira e na profissão dele. sim. Então, desconfie daquele profissional que está com o precinho aqui. Existe uma diferença do atendimento social. Sim, sim. Existe uma diferença do atendimento social, né? Daquele profissional que de repente está iniciando, né? Então, eu tenho muito, né, eu fico um pouco com o meu pé atrás, porque na parte da psicoterapia, a pessoa, ela chega muito, ela chega em cacos, Né? ela chega em frangalhos, né? Então, o profissional, isso lá atrás, eu cansei de ouvir assim, como é que é? Você dá alta para o seu paciente? Você tá maluca. Ainda mais o que? Dezembro? Mas eu não dou alta mesmo. Bom, primeiro não sou eu que dou alta, né? É o paciente que se avalia e nós vamos avaliar isso em conjunto e ele vai definir, né, se tá bom para ele ou não. Eu tive um caso também já há muitos anos. Era um senhor e ele tinha, assim, umas questões depressivas e tal. Ele tinha sofrido um acidente e ele perdeu um pouco a questão da memória, né? Ficou um período e tal, e ele era paciente do meu ex-marido, do Américo. E aí ele ia na clínica, nessa época nós éramos casados ainda,
E ele foi na clínica e assim, os sintomas, ele começou a ter uma dermatite de Uhum. contato, problemas de pele, né? E ele cuidava, passava medicação, dali a pouco voltava lá na clínica. Aí chegou um dia que o médico falou para ele, olha só, procura uma psicóloga. Ah, só tem alguém para indicar? Ele falou, tem minha esposa, se você quiser, vai lá, Uhum. mas... Né? Uhum. E aí ele foi. E aí fomos, né, fazendo o tratamento e tal. Ele teve assim, uma evolução muito grande, foi excelente. Chegou um determinado momento que nós esbarramos na questão sexual, Hum. né? E eu trabalho trazendo a questão de objetivos, né? Uhum. Porque para mim a psicoterapia ela tem que ter início, meio e fim, né? Ela tem que ter um objetivo. Sim. Peraí, eu cheguei com isso, é claro que quando você destampa, depois que você destampa, né? Nós estamos lidando com material humano. Então, Negócio. o paciente traz uma demanda, mas à medida que você vai trabalhando, aquele conteúdo ele cresce, né? E aí, quando nós chegamos nesse momento, eu percebi que ele, né, ficou um pouco desconfortável e tal, e aí eu falei para ele, olha só, o trabalho até aqui, você me procurou para isso, 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 isso e isso. Você tá ok, vamos lá, vamos fazer um checklist aqui, né? Sim. E ele estava ok, estava tranquilo, aquilo que, né, o motivou. É claro que precisaria trabalhar também esse conteúdo, mas ele não estava disponível para isso. Sim. E ele falou para mim, né? Aí quando ele criou coragem, né? Ele falou para mim, eu não quero mexer nesse assunto. É. E isso calha com uma pergunta que eu recebi aqui em box, da Dani perguntando assim: como é que a gente faz para levar uma pessoa para terapia quando ela não quer ir? Não Olha, leva, né? Porque se a pessoa não quer ir, é complicado. eu acho que assim, a Giovana, né, a minha filha ainda colocou aqui, é muito importante ter um acompanhamento terapêutico, extremamente importante, né? E aí, a primeira pergunta, quando alguém liga, né, a primeira pergunta que eu faço, não, eu tô ligando porque minha filha, meu marido, meu filho, enfim, mas a pessoa quer, Sim. aceita. Não, olha, sabe, a gente pode. Não, peraí. A gente não pode Já nada. sabemos que quando Milda te ligou, ela mentiu. Para quem não sabe, gente, a minha mãe, quando os meus pais se separaram, a minha mãe, eu fiquei. E olha que eu já era velha, já tinha 20 e poucos anos. Eu fiquei numa fase que achava que eu tinha que cuidar da casa, que eu tinha que cuidar dela. Eu fiquei um pouco surtadinha. Mais do que o já o natural, né? E aí, a minha mãe chegou no meu aniversário e falou assim: esse ano eu vou te dar um presente diferente. Eu falei: o quê? Ela falou: um mês de terapia. Eu falei: oi? Ela falou: é um mês de terapia, então tá pago. Se você quiser ir, vai, já tá pago. E aí depois é contigo mesmo. A primeira sessão eu voltei e falei: nossa, gente, mas eu não vou voltar mais. Isso é muito estranho. Eu não conheço essa moça. Como é que eu vou ficar falando da minha vida pra ela? Na segunda, a gente, depois de um mês, eu já tava pedindo desconto. Ana, dá um desconto que eu preciso continuar. Não, sabe, assim, foi um negócio que eu fiquei real, dependente da terapia. Porque Olha o ali que a Giovana tá botando aí, ó. Melhor melhor presente. presente. Mas foi, hoje foi. Porque a verdade é que a gente guarda aquilo tudo e eu estava sendo afetada, aquilo que você falou, a gente vai Sim. colocando para o corpo. Eu fumava, eu engordei, eu não tinha qualidade de sono, eu não tinha nada. Então, assim, gente, de vez em quando, eu era o último horário da terapia, de vez em quando eu tomava umas bebidinhas antes de ir para a terapia. Eu chegava na terapia com cheiro de álcool. Não vou nem falar meio chapada, porque Imagina. então, assim, eu tava numa fase ruim, mas eu não quis Sim. abandonar porque eu vi de alguma maneira que aquilo. Terapia e micareta. Meu Deus, Abafa minha miúdas. mãe na live lascou, vai começar a entregar tudo. Então, foi uma situação complicada, mas que eu não desisti. Nos dias difíceis eu ia, no dia que eu chegava lá e eu não queria falar, né, Ana? Às vezes eu chegava e eu não queria falar. Até hoje eu lembro. Ana Cláudia começava a falar uns negócios que eu pensava assim, gente, por que ela tá falando isso? Daqui a pouco, de algum jeito, ela tocava naquele meu ponto fraco. Ou eu chorava, ou eu falava, como é que você sabe? Então, era isso que fazia com que a terapia fosse tão boa. E todo mundo sabia.
que depois da terapia, nos dias de terapia, eu não saía com ninguém, eu não encontrava ninguém para tomar o chopp, eu não via, eu ia para minha casa, porque eu tinha que refletir e fazer com que aquilo tudo que a gente tinha conversado realmente fizesse sentido e que a transformação começasse ali, naquele dia. Porque, assim... Olha o que a Giovana colocou aqui, ó. Eu gostei tanto de terapia que até comecei a faculdade de psicologia. Eu também acho que todo mundo deveria fazer na vida. É muito bom. E olha que quando ela completou 5 anos, eu coloquei na terapia. Então, por quê? Porque terapia, para mim, é investimento, não é gasto. Né? Agora, é claro, eu sou profissional da área. Né? Então, eu sei o valor que isso tem. Né? Porque, veja, eu só fui descobrir ser portadora do transtorno de déficit de atenção com 38 anos. Eu tenho 35. Desculpa, eu tenho 55. Né? Então, com 38, foi que eu descobri. E o que ficou para trás? E os meus medos e a minha baixa a autoimagem, a autoestima. Né? Porque, na verdade, naquela época, lá atrás, quando eu era, né, pequena, menor, não é que não tivesse, tinha, mas era na Zona Sul, eu morava no Meia. Né? O poder aquisitivo não era bom. Né? E era custosa. E mais, o preconceito que se tinha. Né? Meu filho não é maluco. Minha filha não é maluca. Não precisa nada disso. Isso é palhaçada, isso é besteira. Ainda hoje, temos pessoas que pensam dessa forma. Eu ainda acho que tem muita gente que cria essa coisa e guarda muito para si e sofre com isso, porque falar sobre uma coisa que, teoricamente, as pessoas vão te chamar de dor, desequilibrada, ainda é uma coisa muito mal vista pela sociedade. Então, a gente tem que acabar com isso, porque não, gente, é uma coisa que pode atingir qualquer pessoa, não dá em parede, não dá em árvore, dá em gente, e a gente tem que buscar tratamento, tem que buscar ajuda, tem que buscar o que for, porque isso que a Ana falou, normalmente as coisas não estão ali sozinhas, elas sempre vêm acompanhadas. Então, no meu caso, eu tive ansiedade, veio pânico, e foi claro, né? Vocês falando, você e o meu médico na época falou pra mim, se você não parar agora, você vai ter síndrome do pânico. Então você tem que parar. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com a gente, né? A gente falou na primeira live. Você não gosta da unha bonita? Você não gosta do cabelo arrumado? Você não paga sei lá quanto pra ficar bonita? Cara, Carol, essa semana durante os atendimentos eu tenho colocado um caderninho do lado, porque tem vindo tantas coisas legais, né? E aí essa semana, conversando sobre uma paciente sobre, né, as dificuldades dela, eu falei o seguinte, eu falei, cara, é tão legal agora esse momento, não é? Porque é uma preocupação, máscara, álcool gel, álcool, lava tudo, higieniza-se tudo por fora, mas não higieniza-se aqui dentro. E é aqui dentro que tudo começa. Né? Então, respondendo a Rosana Souza, ela disse assim, meu filho tem TDAH, não sei lidar. O conhecimento, para mim, é a base de tudo. Há muitos anos, meu pai disse assim para mim, eu trabalhava no serviço público, né? E cada vez que mudava o governo, mudava tudo, né? E aí eu muito chateada, porque nós tínhamos montado um setor, um serviço bem bacana e tal. E aí meu pai disse assim, minha filha, não te preocupes. Preocupe-se em ter o conhecimento, em captar o conhecimento. Porque podem puxar o teu tapete, roubarem os teus anéis, mas o teu conhecimento ninguém vai roubar. Para onde tu fores, tu levarás. Verdade. E você montará novamente tudo. Vai começar do zero, vai ser difícil, vai. Mas então, Rosana, quando você fala, meu filho tem TDAH, não sei lidar, né? E outros aí que o conhecimento. Procure um profissional, procure leitura. Hoje, com acesso à internet, né? Tem muita coisa bacana. Agora, procurar sites confiáveis, profissionais confiáveis, né? Vai lá, lê a biografia da pessoa, né? Procura informação, né? Eu geralmente, há muito tempo, eu na verdade, eu estou fazendo divulgação
do meu nome, né, depois de 31 anos de formada, agora. Por quê? Porque ou os pacientes chegam indicados de escola, ou neurologistas, ou psiquiatras. Ora, os alunos não estão indo para a escola. Tem aula, mas não estão indo para a escola. Né? Não pode ir na consulta. Então, cadê os meus clientes? Cadê os meus pacientes? Então, eu tenho que arrumar uma outra maneira. E se eu não tenho conhecimento? Eu vou fazer o quê? Porque aqui, eu estava pensando hoje, Carol, quantas lives de assuntos variados nós já fizemos. Verdade. Né? E se você não tem o conhecimento, você fica impactado, você não sai do lugar. Né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, olha só que legal. Né? Você vai de A a Z. Claro que eu não sou, por exemplo, especialista em autismo. Né? Eu não sou especialista. Agora, nos casos como os transtornos depressivos, né, ansiedade, TDAH, a minha especialização, né, de base é TDAH. A bandeira que eu levanto é TDAH. Então, né, a minha expertise é nisso aí. Eu acho que isso que a gente tem feito, por exemplo, eu vou falar, eu não sou especialista em nada. Eu não sou especialista em nada, mas eu já fiz. Você não é especialista, Carolina? Por enquanto não, por enquanto sou eu. Carolina, vai lá na tua base, Carolina. Gente, olha, eu sou enfermeira, mas eu já fiz vendas. Eu gosto de estudar, estou aqui agora me desafiando no marketing digital. E isso aí. O que a gente tem conversado, né? Eu e a Ana, a gente tem conversado muito, não só pela nosso contato paciente, psicóloga, mas como, né, mentorias, tudo que a gente conversa, tudo que a gente vê. Eu sempre falo para Ana assim, eu acho que com os anos eu aprendi tanta coisa, né? Essa semana na mentoria a gente tem um grupinho que eu dou dicas. E, essa dica foi muito maneira. Eu falei, não foi da mentoria, foi da minha vida de vendedora. Exatamente. Então, assim, a gente vai juntando aquilo que a gente vai se tornando ao longo dos anos, e isso é estudando, isso é com experiência, isso é vivenciando, isso é colocando em prática aquilo que você adquiriu com todos esses anos. Então, quando a gente fala assim, segue um profissional, você falou agora de TDAH por conta dessa leitura. Eu assisti a sua live com a live da Luciana, da Centro de Fono, que foi fantástica. Sabe? Maravilhosa, assim, tipo, quando acabou eu fiquei, sabe, com aquele gostinho de, ai, gente, não acaba não, gostaria de ouvir mais. Porque a gente tem tido a chance hoje de ter lives e trocar, né, e aprender muita coisa com bons profissionais, com pessoas que entendem, que são autoridade naquilo que estão falando. Isso aí. E isso não aconteceria se a gente não tivesse na pandemia, não teria esse boom de live, não teria todo esse conteúdo de graça. A chance de conhecer tanta gente legal, tanta gente boa. Você vê, eu morei no Recreio anos, eu não conhecia a clínica da Lu, entendeu? Então, exatamente. Assim, é incrível a troca que a gente pode ter e a gente tem que usar isso mais para fazer o bem, para ajudar, para trocar. A Raquelzinha está escrevendo aqui assim, ó, maravilhoso tudo que eu ouvi. Penso que todas as pessoas podem e devem ir ao psicólogo, até mesmo para desafogar da rotina. E a gente sofre uma pressão porque tem que estar magra, porque tem que estar bem no trabalho, porque tem que estar bem na família. E aí, quando você pode errar? Isso entra no início da nossa, que nós começamos a falar, que são os processos automatizados, né? E aí a Mona está colocando, a Aninha está ainda com essa cabeça boa, considerando que está desde as 6 da manhã, maravilhosa. Porque a gente está na reunião do BNI, né? Então a gente começa cedo, mas o que cala? É o estímulo, é a motivação, porque tem algo maior, né? O que é algo maior? É dar ao outro a possibilidade de conhecer, de se autoavaliar. Né? E isso, para mim, isso não tem preço, porque a minha moeda de troca com o universo é exatamente distribuir o conhecimento, dentro, claro, daquilo que é a minha expertise. Sim. Então, quando a Renata dizer para mim, vamos fazer live, eu dizer, Renata, faz você, faz você. E agora, porque chega um determinado momento que, assim, você se vê colocada contra a parede.
né? E aí, relacionando com a questão do transtorno, né, com os sintomas, é a mesma coisa. Você vai ficando contra a parede, né? E aí chega um momento que o indivíduo estoura. O corpo dele explode ou implode. Porque também tem isso, né? Ou ele explode ou ele implode. Então, eu acho que o principal, né, é verificar, como se fizesse um checklist, né? O que eu estou sentindo? Quais são as características físicas do que você está sentindo? Se você não desenvolver esse nível de consciência, né, eu costumo dizer para os pacientes, seja um observador de você. Mas como é que eu vou ser um observador muito simples? Entrou para o banho, vai tomar banho, pegou lá o sabão. O que geralmente a gente faz? É automático. É verdade. Né? Então, pegou o shampoo, sente o shampoo caindo ali na sua mão, sente a textura daquele sabonete. Sente, né? Você passar na sua pele. O que falta é o sentir. Associar com o que se pensa. Na psicologia, nós temos uma tríade, que é mente, corpo e espírito. E aí nós falamos que o indivíduo, ele precisa ser um bloco. Ele precisa ser um bloco. Né? Ó, quem ele tiver com esses três bem, conta pra gente o que está fazendo. Porque... É claro que tem um trabalho que eu gosto muito de fazer com objetivos e metas, que nós avaliamos 5 áreas. 5 áreas da vida da pessoa. Que é o amoroso, afetivo, profissional, financeiro, saúde e espiritual. Veja, o espiritual, no sentido mais amplo, eu vou, né, no meu caso, eu vou adentrar a religiosidade ou aos conceitos que o paciente tem, seja de religação com o cosmos, seja de Deus, seja o que ele vai trazer para mim. Né? E nós vamos trabalhar dentro dessas 5 áreas aqui. Porque se uma dessas daqui, e geralmente eu faço a representação, quando eu trabalho, eu faço como se fosse uma estrela de 5 pontas, representando a cabeça, os braços e as pernas. Sim. E aí, o que acontece quando, por exemplo, nós quebramos um braço ou uma perna? Fica capenga. A gente não consegue manter. Né? Eu fiz uma fratura de fíbula em 2014, eu fiquei 3 meses sem poder colocar o pé no chão. E aí eu precisava das 2 muletas. Né? Foi muito difícil para mim. Então, né, andava capenga. A mesma coisa acontece na nossa vida, relacionando com essas 5 áreas aqui. Então, autoconhecimento, gente, percepção do que você está sentindo, o que eu estou pensando. Peraí, o que eu estou pensando agora? Como é que eu vou observar isso? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo, é complexo. E nem é como a nossa primeira live, que foi a pílula mágica da quarentena. Não existe pílula mágica. É treino, é hábito, é cotidiano. Ah, porque fulano não quer ir. Sinto muito. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Né? A Júlia escreveu aqui, ó. Pior quando a esposa arrasta o marido para consulta. Vou e pergunto, como posso lhe ajudar? Qual o seu objetivo? Daí eu não sei, pergunto para minha mulher, ela que quis que eu viesse. Então, assim, você não tem como realmente... Tirando, tipo, a miúda que me deu de presente, aí a gente pensa, pô, ela já pagou, então vou ter que ir, né? Mas eu podia não ter voltado, né? Então a pessoa também tem que querer ir para terapia. A Rosenda, eu não sei se ela voltou, não, mas ela tinha colocado na live anterior, que eu anotei, que ela foi para o psiquiatra e ela não gostou. Tipo, ela não queria falar muito, a psiquiatra também não falava, e aí, pronto, morreu. Então, assim... No caso do psiquiatra, assim, é claro que é um profissional diferente, porque ele está ali
para ouvir quais são os teus sintomas e poder prescrever uma medicação. Então, se você nada fala e ele também nada pergunta, amigo, tu vai sair dali como? Foi, né? É procurou um diferente profissional errado. Exatamente, é diferente do caso do psicólogo. A gente pode até respeitar o silêncio, pode e deve respeitar o silêncio do paciente. Então, assim, outro dia eu estava conversando com a Érica e com a Giovana. Cara, o paciente ficou 40 minutos no silêncio. Imagina, né, para a pessoa que... Ah, mas você é uma profissional? Sim, mas antes de eu ser profissional, eu sou um ser humano e sou portadora de um transtorno. Então, você imagina se eu não tenho nível de trabalho, né, de conhecimento, e não estou falando de conhecimento técnico, não, tá? Eu estou falando de autoconhecimento. Sim. Como é que eu lido com o meu transtorno diante da dificuldade do meu paciente? Sim, Né? O Marquinho está aqui falando, essa semana, hoje, né? O Marco, ele foi parar na Unimed, e aí nós ficamos preocupados, né? O que aconteceu e tal? Eu tive uma crise de ansiedade, né? Graças a Deus, Marquinho, você está bem, né? Está hipercontrolado, mas é evidente que toda essa situação que nós estamos vivendo social está contribuindo para isso. Não é? Porque é preocupante. Então, o que nós podemos fazer nesse momento? Nesse momento que eu não posso sair de casa, que eu não tenho um agente distrator que é a rua, não tenho um cinema, não tenho um teatro, não tenho uma academia, não tenho... Tem um barzinho com os amigos? Casa, né? Fazer em casa não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa, mas alguma coisa você precisa fazer. Sim. Né? Então, o que eu busquei? Eu não sou mesmo de academia, não. Não sou. Né? Vou porque tem uma necessidade. Vou para o meu Pilates porque tem necessidade. Mas o que eu voltei a fazer, redescobri o prazer. Cozinhar. Legal. Cozinhar. E eu fico amarradona. Amarradona. Né? Então, é muito importante nós, nesse período, redescobrirmos prazer. O momento é sair do piloto automático. Quando nós resolvemos, né, fazer a live, né, Carol, que vamos falar sobre ansiedade, vamos. E aí, quando a Carol falou, mas ansiedade, o grande vilão. Foi. Foi exatamente assim. Porque é exatamente isso. Ela é um grande vilão. E se... não sei o que... a Giovana está conversando aí com a tua mãe. Não sei o que seria de mim se não tivesse mãe psicóloga, miúda. Não, as mensagens que estão entrando agora são maravilhosas. Miúda falando que fez terapia familiar e foi verdade. A médica indicou para o meu pai, a gente foi. Ele falou que a psicóloga estava se juntando com a gente contra ele. A psicóloga ficou indignada. Ela falou, quase bati no marido, não voltamos. Não voltamos mais para a psicóloga. A Júlia está falando, você tem que ter uma empatia também com o profissional. Perfeito, Júlia, é isso mesmo. Ela acrescentou aqui, ó, o tanto de tato que eu preciso ter em como recomendar uma terapia para o paciente é surreal, né? Porque as pessoas têm ainda, né, falando daquele negócio do preconceito, de você precisa se tratar, né? Mas eu vou um pouquinho além e pegando um pouco essa afirmação da Júlia, né? Você tem que ter uma empatia também com o profissional. E aí eu pergunto para cada um de vocês. Somos 19. Qual é a empatia que você tem com você? Nossa, essa eu vou anotar, porque sabe que eu gosto de anotar os negócios para depois... Júlia Grange. Júlia Grange disse isso aqui. Você tem que ter uma empatia também com o profissional. Mas você está tendo empatia com você? Qual é a empatia que você tem com você? Fala-se tanto, eu amo você, eu te amo. E você se ama? Você se ama o suficiente para você olhar para você e perceber quais são as suas necessidades, quais são as suas dores? A gente tem escutado falar muito disso, né? Principalmente porque agora com esse negócio de vendas, você fala assim, você tem que escolher um nicho de dor, mas a gente não olha para isso como forma humana.
né? Como, olha, eu sou Isso aí. Carolina, ser humano. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga outro dia, e ela estava falando, porque eu acho que você tá mais calma, não sei o que. Eu falei, gente, eu fui obrigada a mudar, né? A ter algumas atitudes na minha pessoa como ser humano, pelo que eu passei com meu filho. Isso aí. E o que eu mais levei da vida disso, que eu posso dizer, talvez usando isso que você falou, a empatia comigo, foi de deixar que a seleção natural da vida se encarregasse de mostrar, olha, isso aqui vai ficar para você, isso não vai, essa pessoa vai ficar do seu lado, essa não vai. Porque a gente tem a tendência de falar assim, não, aquela pessoa ali não é tão, mas dá para levar. Não, não dá, não quero. Porque existe uma parte da minha sanidade mental que já está prejudicada. E se eu não fizer o que eu estou precisando, e sim que as outras pessoas precisam sempre, quem vai sofrer com isso sou eu. Então, assim, muita coisa, né? Eu até acho que, pelo que a gente passou aqui, eu tive menos crise do que quando eu estava fora disso. Pelo acompanhamento, por tudo que a gente aprendeu, por entender quais eram os meus gatilhos, por entender quando eu precisava ir, quando eu precisava ficar. Então, assim, é muito importante. O Nando tá aqui falando assim, ó, a ansiedade toma conta, ele botou outra aqui, ó. Que ele... Perdi a mensagem dele. Mas que ele tinha crises de ansiedade. Então, assim, hoje, quando você conversa com alguém, é difícil que alguém não tenha tido um episódio. É difícil mesmo, Com assim. certeza. Ai, Carol, eu aprendi. Eu acho que eu tive ansiedade. Eu acho que eu entendi o que você falava. Eu acho que... Porque é muito difícil a gente estar passando por tudo isso agora e uma pessoa está saindo ilesa. Essa é a realidade. A não ser, né, Carol? A não ser que ele não tenha que essa pessoa não tenha nenhum compromisso com ela mesma, né? E, assim, sabe? Tô de boa. Não vou dizer pra você que isso não existe, não, porque eu acredito que existe sim. Então, assim, tem uma coisa umas frases que eu coloquei aqui né, toda vez que eu sento aqui no meu escritório, eu leio, né? Ou às vezes entra de uma forma tão assim que eu já nem leio mais muitas vezes, mas já internalizei. Como posso servir mais e melhor? Como posso aprender mais e melhor? Como posso ser tudo o que nasci para ser? São 3 frases que estão aqui coladinhas, né? E que cada vez que eu sento, porque fiquei me questionando, o que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Não tenho a neuropsicologia, que é o meu carro, né? Até então era o meu carro-chefe. E aí, a Giovana botou uma coisa aqui muito legal, seja paciente com você mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu fui paciente comigo, né? Eu respeitei o meu tempo. Num primeiro momento, eu não queria saber de nada. Eu atendia os meus pacientes, né, os que ficaram, porque muitos não aderiram ao atendimento online. Aí, gente, foi um momento que isso quer dizer que tem vaga na agenda. Então, quem está aqui pode ir lá no meu perfil, Acelaviano Daniel, e já pode mandar uma mensagem para ela e já vamos dar uma preenchida já nessa agenda. E aí, o que eu fiz, né? A minha filha estava fora, né? Esse período ela estava na Austrália, logo que tudo começou. Não tinha ainda a situação dela da possibilidade dela não voltar, né? Mas eu já mergulhei. Por quê? Tô sem paciente, vou ficar sem dinheiro, não vou pagar minhas contas, o que vai ser de mim? Porque aí você entra no modo vítima. Coitada. Você não enxerga nenhum tipo de possibilidade. Né? E se você não enxerga nenhum tipo de possibilidade, você entra na queda livre. Né? Então, o que eu resolvi fazer? Bom, peraí, deixa eu entender quais são os pensamentos que estão vindo. Cara, tá tudo mal. Então, nesse momento eu não quero pegar em nada, não quero pegar em conta, não quero ligar para banco, não quero nada. Sentar, fazia os atendimentos, sentava, via série. Gente, o que eu vi de série
logo no início, eu saía de uma e emendava a outra, saía de uma. Maurício dizia assim: olha, daqui a pouco vão acabar todas as séries. Eu falei: não tem problema. Na Isso Netflix foi era uma só novas, semana. não se preocupe. Isso foi uma semana, Carol, direto. Depois, e eu observando, né? Aí, logo depois veio a situação da Giovana. A TAM cancela a passagem, existe uma possibilidade dela não voltar. Como é que fica? Aí, eu entrei, o que eu chamo no auge do desespero. Aí, eu comecei a me movimentar. Uhum. Foi no auge do desespero que eu comecei a Você me precisou de um movimentar. impulsinho ali para... E isso veio, é o que nós chamamos de instinto. Uhum. Né? O instinto fez com que eu reagisse. Ali, a partir daquele momento, eu comecei. Não, peraí, eu tenho que resolver isso. Então, primeiro eu resolvi a situação dela. Depois que eu resolvi a situação dela, eu parti para minha situação. Sim. Ligar para banco, ligar para isso, ligar para aquilo, negociar boleto, jogar ela para frente, né? E entrar em contato com os pacientes. Ó, vai ficar, não vai ficar, quem quer, não vai. Pronto. Organizei, mas ainda assim, a situação emocional, ela oscilava. Sim. Pela falta de perspectiva que nós temos. Então, assim, reforçando, né, o que para mim, como enquanto profissional, né, psicóloga da área de saúde, já atuando há 31 anos, gente, você ter uma caminhada de 31 anos não é fácil. Né? Já ouvi muitas coisas, já vivenciei muitas coisas, né? Não só na minha vida pessoal, mas como profissional também. Né? Casos simples, que para a pessoa, né, quando a gente fala, que coisa boba, tá na terapia só por isso, mas cada um é que sabe do seu calo. Meu avô dizia que todo corcunda sabe como se deita. Então, não menospreze o que você está sentindo. Sim. Não menospreze o que o outro está sentindo. Sim. Mesmo que você não entenda. Você não precisa entender, você só precisa respeitar e ter a famosa da empatia, que é linda palavra, que a gente fala muito e que acho que a gente não consegue realmente colocar em prática isso que a gente fala, porque é muito difícil. Então, eu já passei a falar assim, se você não consegue ter isso, não te respeita. Porque você não está no lugar dele, você não sabe o que ele está vivendo. Então, respeita. É o máximo que dá para fazer, é o mínimo, né, que dá para fazer. Ó, Milda escreveu aqui, ó. A Júlia escreveu que cozinha é vida, mas Júlia é nutricionista, maravilhosa também. A Milda botou aqui assim, no dia em que eu fiquei em silêncio, foi a melhor consulta. Cheguei pensando em não voltar. Saí pensando, não largo mais essa mulher. A Ana PTHS, ela está dizendo assim, como vencer o modo vítima? Isso. O modo vítima, né, Ana, ele fala muito das suas características de acordo com o mundo, né, das experiências, de como você viveu essas experiências, né, e em que lugar você se coloca no mundo. Porque quando eu sou vítima, vamos parar para pensar nesse momento agora, todos nós, não posso falar todos, né? Que temos um pouquinho mais de condição, nós nos doamos. Seja através de uma cesta básica, seja através de uma live, né? Seja através de uma mensagem. Eu tenho muito hábito de mandar mensagem para as minhas amigas, para as pessoas que eu conheço, nem são tão amigas assim, mas oi, tudo bom? Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Eu não posso fazer mais nada nesse momento, a não ser isso. Né? Eu posso doar o meu ouvido, e aí eu costumo dizer, olha, eu dou para você, porque às vezes a pessoa acha, ela é psicóloga, tá mandando mensagem porque quer que eu vá fazer atendimento com ela. Né? Eu tenho muito cuidado com isso. Né? Não, eu tô me doando para você. Eu tô doando o meu ouvido, eu tô doando o meu conhecimento para você. Né? Então, essa questão de se colocar no modo vítima, veja
Não sou melhor do que ninguém. Me coloco N vezes, tá, Ana? Não sou melhor do que ninguém, não. Quando eu falo isso, eu tô falando, mas eu tô ouvindo, e é para mim também. Porque é muito mais fácil se colocar no lugar da vítima. Porque alguém vai fazer por mim. Eu espero que alguém faça por mim. E nesse momento, ninguém vai fazer por ninguém. É cada um por si. É claro que esse momento é um momento em que a grande maioria de nós estamos nos unindo. Isso é verdade. Né? E aí, vamos parar para pensar, por exemplo, na mentoria que você está fazendo comigo e com a Luciana. Quantos projetos eu e Luciana já pensamos? Quantos nós colocamos em prática, Carol? Nenhum. A não ser a parceria de uma para outra. Olha, Lu, estou indicando esse paciente assim para você. Ana, estou encaminhando isso assim para você. Mas projeto em comum? Eu estou há 1 ano no BNI. A Luciana entrou agora há pouco tempo. E tem o André Moreira, que é um ortodontista maravilhoso. Maravilhoso, André. Nós já sentamos, já alinhavamos N vezes, ensaiamos, desculpe, N vezes. Vamos nós 3 fazer alguma coisa? Vamos. E aí entra uma coisa que a Giovana está falando aqui. Com a quarentena, ficamos com a pulguinha de sermos produtivos 25 horas por dia. Isso é impossível, porque, na verdade, a gente já vem com isso. É o Lembra que a gente automatizado. conversou um dia que eu falei assim, gente, ele é um negócio hoje incrível. É uma pandemia, não é um concurso de produtividade. Então, Isso assim, aí. não tem que ficar, olha, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que acordar, você tem que botar. Não, gente, faça o que você estiver sentindo bem. Eu, por exemplo, eu dificilmente coloco uma roupa. Hoje eu tive que colocar porque eu ia chegar aqui mesmo, né, pra vocês. Mas normalmente eu troco um pijama pelo outro. E eu não deixo de ser improdutiva, porque eu não posso ser improdutiva durante o dia. Então, assim, se tomar um banho. Teve um dia que eu tomei um banho e botei outro pijama. Porque é confortável de ficar em casa. Eu tô com o Henrique, tô com o bebê, vou ficar no sofá, vou fazer. Não quero. Então, assim, as pessoas têm que parar aquilo que você falou da pílula mágica, da quarentena. Tem que parar de ditar Isso. regras daquilo que a gente tem que fazer, porque não Isso aí. existe regra. A gente nunca Não passou por existe isso. regra. A gente não Não sabe nem. existe regra. A gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe como a gente vai sair disso. A gente só sabe que não vai ser a mesma coisa de quando tudo isso começou. Isso não vai. Vocês do marketing, né, Carol, já estão dizendo que nós já estamos na época pós-digital, não é nem mais época digital. Nós já estamos vivendo o pós-digital, né? Então, assim, voltando só na questão que a Ana colocou sobre a vitimização, esse nível de consciência, né? Essa autoavaliação, ela para mim, ela serve, ela cabe em praticamente tudo. Porque não é só o autoconhecimento, né? É o que você vai fazer com isso. Tudo bem, eu tô percebendo que eu tô aqui no lugar da vítima. Eu tô percebendo que eu tô cobrando pra caramba do outro, que eu tô apontando o dedo pro outro, mas eu tô esquecendo de ver que tem 3 de volta pra mim e um que Deus tá vendo. Porque é fácil olhar pro outro e julgar. O quintal do vizinho, a grama dele é muito mais verde que a minha. Sempre. Carol, tu tem uma sorte, Carol. Que sorte que você tem, né, Carol? E aí, a Mona ainda há pouco colocou aqui, né? Como é que desde as 6 da manhã a mulher tá de pé e tá agora nesse... Então não é sorte. Agora, o que eu quero fazer da minha vida? Como eu quero transformar a minha vida? Verdade. Né? Então tá aqui, ó. Como posso servir mais e melhor? Como posso aprender mais e melhor? E como posso ser tudo o que eu nasci para ser? O tempo inteiro eu me questiono. E eu me coloco ali e digo, Pai, que eu seja um instrumento em vossas mãos. Usa-me. Que da minha boca saiam palavras assertivas para que eu possa tocar o coração de cada um que me chega. Mas uma outra pergunta. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe o que Deus espera de você?
Porque ele te aprontou. Você está fazendo o que com isso? Com as habilidades, com os dons que ele te deu e que ele mantém? Não sei. Reflexão. E é muito legal a gente conseguir refletir às vezes um pouco, parar um pouco para pensar, né, nisso tudo que está acontecendo. E eu tenho aberto muito, depois até da iniciativa, né, quando eu comecei com as lives, eu recebi muito, porque gente, foi um meio de ajudar. Eu tenho 3, 4 mil seguidores. Se alguém entrar e eu estiver levando isso para uma pessoa e conseguir ajudar, eu já estou feliz da vida. Porque psicologia não é o meu ramo, nutricionista não é o meu ramo, que eu chamei a Júlia, a Fernanda que falou sobre empreendedorismo. Nada disso é o meu ramo, mas são pessoas que eu confio, que eu conheço, que as pessoas me indicaram trabalho, que eu já experimentei o trabalho e que eu achei que valia a pena levar, sabe? Um conteúdo, dividir o espaço. E é isso que a gente acha que tem sido tão valoroso. Eu acho que é isso que as pessoas têm visto tanto, né? Então eu acho que isso que você está falando de eu tô aqui às 6 da manhã, não sei o quê. Aqui são 10 para as 3 da manhã. E eu acordei às 8, porque eu precisava dar mais uma estudada no capítulo do curso que eu estou fazendo. E aí é criança, é comida, é roupa, e tudo que vocês podem imaginar. E eu estou aqui 10 para as 3 da manhã conversando com vocês. Então, é o que cada um se dispõe a fazer em benefício seu, porque isso para mim é muito bom trocar. E para todas essas pessoas que estão aqui até agora com a gente, trocando e conversando e recebendo alguma informação. Então, eu espero que... A Giovana... Fala. Eu acho, de repente, para a gente fechar, a Giovana colocou aqui, não assumimos a responsabilidade, né? E é isso. Eu acho que se colocar no lugar da vítima é muito mais fácil, porque eu não assumo nenhuma responsabilidade, eu coloco, né, nas mãos do outro. O que você pensa, o que você faria no meu lugar, né? Então é sempre o outro que está ali, né? E eu não assumo a parte que me cabe. Então, dentro desse processo, né, de percepção de ansiedade, né, transtorno, não é isso, não é aquilo, é o compromisso com você, a responsabilidade que você tem com você, pronto, acabou, é isso. Perceba o que você é, quem você é, o que você quer ser. E eu sempre falo assim, quando a gente tem uma dor de cabeça diferente, uma dor na barriga diferente, uma dor na perna diferente, a gente fala, tira essa dor. Mas normalmente quando a gente tem uma taquicardia, um aperto no peito, a gente não corre para o psicólogo como a gente corre para o clínico, como a gente corre para o hospital. E, gente, é sério, não é vergonha. Agora eu vou falar por experiência própria. Não é vergonha. Não é algo que vai fazer você perder seu tempo e seu dinheiro. Muito pelo contrário. Isso que a Aninha falou é real. Todo mundo deveria investir em terapia, pelo menos em algum momento da vida. Para se conhecer melhor, para aprender como reagir melhor, para poder enfrentar melhor essas adversidades da vida que aparecem, como apareceu essa pandemia agora, e ninguém estava preparado para isso. Então, é a gente se conhecer para identificar os gatilhos e aquilo que a gente pode fazer pela gente mesmo. E quando a gente faz pela gente, a gente também se prepara para também conseguir fazer pelos outros em algum momento. Então, eu como uma pessoa que teve ansiedade, não tive a síndrome, mas que tive crise de pânico, que me tratei, acho que se não tivesse me tratado com a Ana, nem teria conseguido fazer meu processo de migração. Porque imagina uma pessoa no meio da crise mudar de país, não ter mais amigo, não ter mais família, não ter mais nada. Então, assim, tudo vem para a gente conseguir também caminhar para frente. Então, vamos caminhar com responsabilidade, cuidando da gente, cuidando da nossa saúde mental, assim como a gente cuida do corpo na academia, assim como a gente cuida da alimentação na nutricionista, assim como a gente cuida da unha na manicure, do cabelo na cabeleireira, a gente tem que entender higienização, né? Que saúde mental é sério e tem muitos recursos para a gente cuidar. Ana, não tem como agradecer mais uma vez. A gente ia se despedir falando mais de 1 hora. Não, a gente vai desligar e a gente vai se falar ainda, né? Como não? Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Ana, por mais uma vez ter aceitado o meu convite e trazer um conteúdo de tanta qualidade, abrir seu coração pra gente. Eu sei que o seu tempo mesmo em pandemia, eu sei que o seu tempo é uma coisa preciosa, que você está estudando, tem, né, toda a sua rotina, mas eu sou
uma profunda admiradora sua, fã, sabe, Ah, de carteirinha e paciente vai me muito fazer chorar, hein? orgulhosa, nada, e muito orgulhosa, porque lá em 2011, né? Nossa. Lá em 2011, quando a gente se conheceu, eu jamais poderia imaginar que hoje, em 2020, a gente estaria aqui construindo tudo que a gente construiu todos esses anos. Então, muito obrigada pela Você é minha mentora em marketing, né? Você é minha mentora em marketing. maravilhosa. Silvia Helena perguntou onde você está, Carol. Eu estou em Silvia Luxemburgo. Helena, ela está em Luxemburgo. Olha isso. Olha a pessoa linda, linda, deliciosa em Luxemburgo. Gente, foi um prazer. Muito obrigada, né? Eu espero ter contribuído de fato, assim, quando eu monto, né? Quando eu penso no tema, não é nada elaborado, né? Mas é feito de todo o coração. Pode ter certeza disso, para cada um de vocês. E é o que eu desejo, né? De todo o coração, que cada um possa se beneficiar um pouco, né? Tenha sensibilidade com você nesse momento. Seja paciente com você, seja responsável com você, seja empático com você, seja amoroso com você. E assim a gente encerra. Eu vou depois, lógico, fazer aquele postzinho pós-live. Dá um sorrisona para tirar uma foto bonita aqui, nossa. Ih, mas vai sair o comentário, Carol. Não tem problema, eu vou. Chega para cá, chega para cá. Trava Isso, para não aí. botar o comentário agora. Exatamente aí, vai. Perfeito. E aí depois eu vou fazer o postzinho lá. Eu quero muito que vocês comentem, que vocês digam lá o que vocês querem ver mais. Que aí eu Sim, vou combinar com a Ana. A gente ficou um pouco mais de um mês para fazer uma próxima. A gente pode encurtar, porque eu vi aqui que sim, sim. picotou muito. O pessoal ainda permaneceu bastante aqui na segunda hora. Então Na segunda, né? a gente pode de A repente. Silvia Helena tá falando, a minha avisa quando for ter outra live, com certeza. Com certeza a gente avisa. E os que estão aqui no meu Instagram, curtam lá a página da Ana. A Ana tá sempre marcada Giovana já quer saber qual é o próximo tema, Carol. Aí, gente, já podem deixar lá na nossa página, que tem a nossa live que eu divulguei. Deixa um próximo tema, o que vocês querem ouvir, o que vocês estão Isso. interessados. Porque a gente está fazendo isso aqui super, super, super de coração aberto e para que vocês consigam ter mais informações e também mais conteúdo de qualidade aqui, para a gente não ficar só olhando a vida dos outros também, tá? Gente, ó, vai acabar. Um Muito beijo, Carol. Muito obrigada. obrigada. Obrigada a cada um de vocês, viu? E a gente vai se falando. Amei. E a Ana tem a página dela, onde ela posta super conteúdos. E tem a página do Organizamente, que Sim. é a clínica, né? Que é o espaço comercial delas. Então já pode ir lá na minha página e pode começar a seguir ela nas duas páginas, tá bom? Gente, super beijo. A gente se vê na Beijo. próxima Tchau, live. tchau. Ana, a gente se fala, a gente se fala. Já, já.